Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para vocês. Eu me chamo Wagner Bortoleto. Eu faço parte ali do programa de pós-graduação da Unicamp, sob a orientação do professor Dr. Antônio Carlos Pacanella Júnior. E também, atualmente, nesse semestre de 2021, eu estou aí colaborando com o programa de estágio docente. E hoje eu vou gravar aqui uma aula para vocês sobre previsão de demanda, né? Para disciplina ali de MG500, que trabalharei com a gestão da produção e operações. E creio que vai ser uma aula aí em torno de 1 hora e meia, sobre o que é essa previsão, como que ela é feita, quais são os métodos que existem e etc, né? Então, vamos direto aqui para o que interessa. Então, qual que é os nossos, né, objetivos hoje? É apresentar uma visão geral sobre previsão e a sua importância para o planejamento de produção, né? E também apresentar ali os modelos quantitativos básicos, né, para realizar essa previsão. Então, a gente espera que ao final da aula vocês consigam aí ter uma boa visão aí do que é a previsão e quais são esses métodos mais simples e mais utilizados aí para previsão de demanda, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de incerteza, né? Tudo que a gente vai planejar, existe ali, dentro desse escopo, uma incerteza que ela é embutida a esse planejamento, né? E existem decisões que são de maior inércia e decisões de menor inércia. O que seria essa inércia da decisão? Existem decisões que eu tomo ela hoje e eu tenho o reflexo dessa minha decisão logo depois, ou seja, em poucos dias ou em poucas horas, talvez, eu consiga saber qual que é o efeito da minha decisão. Então, se eu tomo uma decisão agora e ela tem um efeito rápido, essa decisão ela é de menor inércia. Mas existem algumas decisões que elas são de maior inércia, ou seja, eu tomo essa decisão hoje, eu só vou saber o resultado dela daqui meses, anos e etc. E quando a gente está trabalhando com planejamento, existe planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? E a nossa previsão aqui específica, previsão de vendas, previsão de demanda, ela vai trabalhar, na maioria das vezes, no curto e no médio prazo. Existem previsões de longo prazo, mas elas são mais específicas e mais raras de serem feitas. Mas a grande maioria se concentra no curto e no médio prazo, tá? E aí, conforme eu vou avançando no meu horizonte, ou seja, se eu quero fazer uma previsão ali para o mês que vem, eu tenho um certo grau de incerteza. Agora, se eu quiser fazer uma previsão para 2, 3, 5 meses, 6 meses, o meu grau de incerteza aumenta, né? Então, quando a gente está trabalhando com planejamento, e especialmente com previsões de vendas, com previsões de demanda, etc., eu preciso levar em conta o grau de incerteza que eu estou lidando, né? E, e essa incerteza, ela faz com que o nosso planejamento, o nosso controle fique mais difícil, né? Conforme eu vou avançando aí no meu planejamento, quanto mais eu avanço em termos de horizonte, né, mais difícil fica para eu ter aí uma certa assertividade na minha previsão e no meu planejamento. E qual que é a nossa medida principal aqui? É a variabilidade, né? Então, sempre quando eu não tenho algo padronizado ou algo não uniforme, a minha variabilidade ela vai aumentar bastante e isso faz com que o meu planejamento ele comece a ser um pouco menos assertivo e, consequentemente, isso é resultado de uma previsão que contém ali um erro um pouco maior, né? Então, o que é previsão de demanda? Ela é uma das principais entradas ali, ou input do nosso planejamento e controle da produção, do nosso PCP, né?
E ele é fundamental, ou seja, a minha previsão ela é fundamental para assegurar com que esse meu planejamento atenda às necessidades do cliente, né? E o que que eu vou usar ali para poder fazer essa minha previsão? Eu vou trabalhar geralmente com arquivo de histórico sobre a demanda anterior, né? E embasado ali nos dados reais. Então, quando eu tenho o meu plano mestre de produção, veja os inputs que eu preciso para fazer esse meu PMP, né? Para a minha produção. Então, eu tenho previsão de demanda, eu tenho demanda de empresa coligada, se eu tenho empresas filiais ali ou não, eu tenho demanda de P&D, eu tenho demanda por peças de reposição, né? Eu tenho carteira de pedidos que já é fechado ali, né? Eu tenho restrições de capacidade, e eu tenho que também saber estoques, etc. Mas veja que previsão de demanda e os outros tipos de demanda que podem ser fechadas já podem ser algo que já esteja definido, mas às vezes eu também preciso fazer alguma espécie de extrapolação. Isso tudo são inputs para o meu plano mestre de produção, e a previsão aqui e as demais demandas são inputs extremamente com peso bastante elevado nesse meu plano mestre de produção. Ou seja, se o meu input estiver ruim, então a minha saída também vai carregar isso. Então, aquela famosa frase do garbage in, garbage out. Ou seja, se entra lixo, vai sair lixo. Então, como ela é um dos inputs principais, se isso é feito de forma leviana ou de forma não tão técnica, você vai colocar uma entrada no seu plano mestre de produção que vai conter muito ruído, e no final o seu plano mestre de produção também vai conter muitos ruídos, tá? Então é essencial que essa previsão seja bem feita. E quais os tipos de demanda que a gente tem? A gente tem uma demanda que ela é considerada independente, ou seja, eu não tenho itens que dependem uns dos outros aqui nesse caso, né? Então, o nosso carro aqui, o carro, ele não depende de outro carro para acontecer a sua demanda, né? Quem é que puxa essa demanda de carro? São os próprios clientes. Agora, os meus pneus aqui desse carro, eles dependem da quantidade de carro que é feita. Então, se eu faço 10 carros e cada carro vai 5 pneus, então eu já sei ali automaticamente que eu vou precisar de 50 pneus. Então, essa demanda que a gente chama de demanda dependente aqui, que é a demanda dos meus pneus, ela pode ser calculada diretamente. Eu não preciso realizar nenhum tipo de previsão. Basta eu usar a matemática tradicional ali e de multiplicar, etc., que eu já sei qual que vai ser essa demanda. No entanto, a demanda independente, que ela é algo que vem diretamente dos meus clientes, ela não pode ser calculada, ela precisa ser prevista. Né? Não que a previsão não seja um cálculo, ela é um cálculo, mas nesse caso aqui, não é um cálculo determinista. Você está fazendo uma projeção, está fazendo uma extrapolação, baseado, às vezes, em históricos, etc. Então, isso é a sua demanda independente. Agora, os pneus, como dependem da minha quantidade de carros feitos, é a minha demanda dependente, e aqui eu calculo direto. Aonde que o MRP vai trabalhar? O MRP trabalha na demanda dependente. E onde que o plano mestre de produção vai trabalhar? Vai trabalhar na demanda independente, na maioria das vezes, tá? Então, isso é importante, porque às vezes a gente não precisa fazer previsão para tudo. A gente faz previsão só para aquilo que não pode ser calculado de forma determinística. Então, quando algo envolve ali processos probabilísticos ou processos estocásticos que eu preciso mensurar a variabilidade disso e aí extrapolar através de algum modelo, seja ele matemático ou outro tipo, então eu vou trabalhar na demanda independente, tá? Só que previsão, ela não é vidência, né? Você não vai ser um vidente.
Previsão é a arte de especificar informações significativas sobre o futuro. Você vai trabalhar ali com uma projeção, né? Só que isso não é uma bola de cristal. Se isso não é uma bola de cristal, então eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de método, né? Eu vou precisar de algo sistematizado que faça com que me permita que eu faça essa extrapolação desses meus dados e aí consiga fazer uma projeção futura deles, né? Então não é algo que simplesmente eu vou lá e faço e trabalho com achismo, vamos dizer assim. Eu preciso de um método, né, que me ajude a fazer essa projeção, tá? Então tem muita gente que confunde previsão com adivinhação, e não é, né? É um método sistematizado. Então, para que serve a minha previsão? É um prognóstico de eventos futuros, né? Usados especialmente para quê? Para planejamento, né? Ela é a base para o planejamento estratégico da produção, vendas e finanças. Todos eles vão usar ali dados de previsão. Que mais? As empresas elas podem desenvolver planos de capacidade, né? Fluxo de caixa, fluxo de vendas, a minha quantidade de produção, estoque, de mão de obra, de compras, tudo isso amparado em dados que foram previstos. Então, eu tenho ali, eu sei que a minha demanda hoje, ela é, vamos supor, ali 100 unidades por mês, mas será que a minha demanda no ano que vem, para esse mesmo mês, será igual, será parecida, será maior? Por quê? Porque pode ser que haja alguma tendência de crescimento. Então, se há alguma tendência de crescimento, eu preciso saber qual que é essa tendência. Eu preciso projetar isso. Então, e se eu estiver trabalhando, por exemplo, com análise de capacidade, isso pode me dar um norte de que eu preciso já tomar alguma atitude para aumentar a minha capacidade de fábrica, né? Então, ela é muito usada para esse tipo de coisa, principalmente para planejamento. E acontece alguns erros, assim, com o pessoal, geralmente, que trabalha com isso. Existem alguns erros que a gente chama de erros gerenciais. E qual que é o primeiro erro? Confundir previsão com metas. Esse é um erro muito comum, né? Às vezes, você vai lá, faz um modelo, né? E esse modelo fala que do mês que vem o seu potencial de vendas é 120 unidades, e o gestor coloca aquilo como meta para o departamento de vendas. E isso é errado. Por quê? Como eu usei aqui a palavra potencial, não foi por acaso. Por quê? Você tem um potencial de vendas. É uma probabilidade de você atingir aquele patamar ou não. Então, não é algo determinístico, é algo probabilístico, né? Então, se é algo probabilístico, você tem que levar em conta outros fatores. Por exemplo, será que o mercado está um mercado aquecido ou não? Se esse mercado estiver aquecido, então eu posso ter uma meta um pouco maior do que a minha previsão. Mas se o meu mercado ele não tiver aquecido, se ele tiver um mercado que ele está ali com alguma certa, que ele está perdendo, né, o seu punch ali, então pode ser que eu tenho que colocar uma meta inferior à minha previsão. Então, a gente sempre trabalha, na verdade, a gente vai ver aqui, que eu não trabalho geralmente só com a previsão, eu trabalho com um intervalo de confiança ali. Então, esse intervalo de confiança eu posso chamar de previsão pessimista, se for para cima, né? Um pouco mais, e eu posso trabalhar para baixo, com uma previsão pessimista. E a minha previsão normal seria a minha previsão realista. Então, a gente sempre trabalha mais ou menos ali com a níveis também, né? Ele é otimista, mas otimista quanto, né? É 90%, 95%, 99%. Então, a gente sempre trabalha também com vários níveis de otimismo e vários níveis de pessimismo, né? Quando a gente está fazendo ali previsão. Então, o erro comum é confundir previsão com meta, né? Então, isso já tem que ficar vocês que estão estudando sobre isso, já ter ciência disso, né? Uma outra coisa é gastar tempo e esforço discutindo se erra ou acerta.
quando o mais relevante é discutir o quanto se está errando. Por quê? Tem algumas empresas que falam assim, olha, você errou, a sua previsão está errada. E aí acha, né, já deduz que o método é ineficaz. Olha, tá vendo? Você nunca acerta, e bababá, bababá. Então, isso é um erro comum também, porque a gente vai ver aqui que existem 3 leis das minhas previsões. E uma delas é que as previsões sempre estarão erradas. Ou seja, quando eu faço previsão, a única certeza que eu tenho é que eu vou errar, a diferença é quanto eu vou errar. Então, para eu saber o quanto eu vou errar, eu vou passar para vocês aqui medidas que fazem, né, a mensuração desse erro. Então, eu não preciso ficar discutindo se eu acertei ou se eu errei. Eu sei que eu vou errar, mas eu preciso discutir o quanto eu estou errando e se eu posso melhorar o meu processo, o meu modelo de fazer previsão, né? Um outro erro, levar em conta nas previsões que servirão a apoiar decisões e operações um número só, ou seja, só aquele valor previsto. Isso é um erro também. Então, como eu falei antes, a gente trabalha com níveis ali de otimismo, de níveis de pessimismo e trabalhar com a previsão. Esse número só seria a previsão realista, né? Aquela previsão pontual. Um erro 4 é desistir ou não se esforçar o suficiente para melhorar o processo de assertividade das previsões, né? Que está intimamente ligado com o erro 2. Às vezes a pessoa erra e ela acha que o modelo é equivocado e etc., e não se esforça para melhorar. O modelo pode estar equivocado? Pode. A gente pode usar um modelo errado para uma situação. A gente vai ver aqui que existem algumas coisas que a gente precisa dar atenção. Então, você pode usar, por exemplo, você viu que a sua demanda tem uma tendência de crescimento e você usa um modelo que não contempla essa tendência. Então, é um erro aí de método. Mas você precisa melhorar o seu processo de previsão. Não desistir, né? Não achar que aquilo não pode ser melhorado. Sim, ele pode ser melhorado. Com o quê? Com métodos um pouco melhores ou você refinando o próprio método que você está usando, né? Então, como fazer previsão? Eu tenho 2 técnicas, assim, 2 abordagens que a gente chama de abordagens qualitativas e abordagens quantitativas. Quais são essas abordagens qualitativas, né? Como que elas trabalham? Elas possuem ali um certo grau de subjetividade e elas necessitam da opinião de especialistas, né? Quando que eu uso esse tipo de método? Quando eu não tenho dados históricos ou meu dado histórico é insuficiente. Então, por exemplo, eu vou lançar um novo produto no mercado. Eu não tenho nenhum produto benchmarking que eu possa usar o histórico dele ou demanda ali, né, que a gente chama de, de demanda combinada, né? Então, por exemplo, eu tenho um celular, eu vou lançar um novo celular, mas ele substitui aquele que eu tinha antes. Então, esse tipo de demanda, a gente chama de demanda combinada, e aí eu posso até usar o histórico desse meu celular de agora para poder fazer uma previsão do novo celular, né? Ou eu posso ver como foram as vendas no lançamento desse meu celular agora e tentar projetar, né, uma tendência de crescimento da minha demanda para o novo celular. Então, quando eu tenho situações onde a demanda ela é combinada, e eu posso usar ali algum histórico como benchmarking, eu vou continuar nas técnicas quantitativas. Agora, quando eu não tenho essa possibilidade, eu vou lançar um produto que eu não tenho histórico nenhum, não tenho nenhuma referência, então eu vou ter que trabalhar com outro tipo de método para poder prever essa demanda, fazer ali uma projeção. Então, esses métodos são qualitativos, né? Então, eles são muito mais subjetivos, eles dependem muito mais das opiniões de especialistas, né? Enquanto que os métodos quantitativos são matemáticos, né? Métodos matemáticos, métodos estatísticos, e eles buscam ali capturar o comportamento da série de dados ao longo do tempo, a fim de extrapolar esse comportamento para o futuro, né? E já adianto algumas coisas assim.
esse extrapolar também tem um certo limite, né? Eu não vou fazer ali uma previsão para os próximos 5 anos se eu não tiver um método robusto o suficiente para isso, né? Então, também eu não consigo fazer uma extrapolação assim exagerada. Existem métodos que fazem previsões de longo prazo, mas eles trabalham muito mais com a probabilidade da minha demanda atingir certo nível do que fazer estimativas pontuais mês a mês, semana a semana, né? Então, previsões de curto prazo eu consigo fazer algumas estimativas pontuais todo mês, a cada quinzena, ou a cada trimestre, a cada bimestre. Então, eu consigo ali trabalhar um pouco melhor nas estimativas pontuais, e para isso eu vou ter que extrapolar ali para curto prazo, tá? Quais são os métodos, os métodos ali de previsão? Os qualitativos, como eu mostrei para vocês, eles têm dois tipos principais. A avaliação subjetiva, que vai envolver juro de executivos, pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, e os exploratórios, que é o método Delphi, o método de analogia e projeção de demanda, né? Esses são os qualitativos, o pessoal do marketing trabalha bastante aqui, né? E os métodos quantitativos, a gente tem 3 braços aqui também principais, que são os amparados em séries temporais, ou seja, eu vou explicar a minha demanda pela própria série de demanda que eu já tenho, ou seja, eu vou pegar o histórico e fazer essa projeção, essa extrapolação, amparado pura e simplesmente na análise da demanda. Os métodos causais é quando eu começo a fazer relações entre variáveis. Então, eu tenho uma demanda, mas eu tenho outras variáveis que são responsáveis pela variação dessa minha demanda. Então, esse tipo de métodos são métodos causais. E agora a gente tem também os métodos baseados em IA, inteligência artificial, né? Que são as redes neurais, os algoritmos genéticos, a lógica fuzzy. Então, estão todos aqui dentro da inteligência artificial, né? O que a gente vai ver aqui são 2 métodos aqui das séries temporais e um método causal. Então, vou passar para vocês 3 modelos, que são os mais comuns, os mais fáceis assim da gente trabalhar, né? Porque a nossa missão aqui é te dar uma visão geral, não é fazer com que você vire um especialista em previsão, né? Se você quiser ser um especialista nisso, com certeza você vai ter que fazer um curso específico, né? Então, para ver todo esse universo aqui, especialmente das séries temporais, que aqui é um mundo, né? E os métodos mais difíceis aqui, vamos dizer assim, os métodos mais sofisticados não são os mais fáceis. Então, precisa ali de gastar um pouco mais de tempo para aprender, né? E os métodos causais também, a regressão linear múltipla e a regressão não linear é um pouco mais ali custoso também, a curva de aprendizado, e então, por conta disso, a gente vai mostrar os métodos tradicionais, que já dá uma boa noção, e depois, se você quiser trabalhar um pouco mais nisso, eu te oriento aí a fazer um curso específico sobre isso, tá? Então, como fazer? Existe aqui, eu não vou ler aqui para vocês, mas depois vocês peguem essa figura maior e dê um zoom nela, e ver que eu posso ter modelos de relações causais, eu tenho modelos aqui econométricos, né, que estão dentro ali das séries temporais, eu tenho média móvel ponderada, eu tenho regressão simples, eu tenho séries não estacionárias. Então, depende de qual é o meu objetivo, eu vou para um ou para outro, né? Então, vocês dão uma olhada aqui depois, nesse fluxograma aqui, para ter uma noção de como que isso funciona. Mas mais para frente eu vou passar um fluxograma um pouco mais simples do que esse aqui. Esse aqui é uma visão mais abrangente, tá? E o método que a gente usa, as etapas, primeiro, objetivo do modelo. O seu objetivo com a previsão tem que estar claro. Eu preciso saber o que é que eu espero do meu modelo, né? E aí eu vou perguntar, né? Eu vou coletar os meus dados ali. E aí, se eu sei aonde eu quero chegar e eu tenho os dados na mão,
Aí eu vou ver qual que é a melhor técnica de previsão para poder fazer essa extrapolação. Vou fazer, de fato, a minha previsão e depois eu vou monitorar esse modelo. Se caso esse modelo não seja satisfatório, provavelmente o seu erro está na técnica, né? Ou seja, talvez você está usando uma técnica errada, né? Ou o seu objetivo está mal desenhado, né? Então é muito importante que se monitore esse modelo e para ver se ele está errando muito ou pouco conforme o tempo vai passando, né? Conforme os novos valores reais eles vão chegando, você aí tem uma noção se o modelo tá sendo assertivo ou não, tá? Só tomar uma água aqui rapidinho. Gente, uma pergunta comum também qual que a minha quantidade de dados que eu agrego? Porque se eu tenho dados de vendas diários, eu vou fazer a minha previsão para todos os dias, né? Será que eu agrego por quinzenas? Será que eu agrego por meses? Será que eu agrego por bimestres? E assim por diante. Ou seja, qual que é o meu nível de agregação que eu preciso ter para poder fazer a minha previsão? Então, existem estudos, e isso já é bem consolidado na literatura, que poucas empresas erram mais do que 5% quando prevêem a demanda total de todos os seus produtos. Ou seja, se eu faço a minha previsão geral para toda a minha fábrica, né, utilizando de forma agregada tudo, eu vou errar menos de 5%, né, geralmente ali. 5% ou um pouco menos. Só que, de novo, né, isso vai ficar um pouco ruim, porque você vai tratar todos os itens com o mesmo peso. E vamos supor que você faça tudo por mês. Então, você está agregando os produtos e agregando o horizonte de tempo. Não é legal fazer isso, né? A gente vai ver aqui que não é muito legal fazer isso. Então, eu vou prever para todos os itens e qual que é o meu horizonte de tempo ótimo? Então, são perguntas que precisam estar definidas. Eu posso fazer a minha previsão, por exemplo, para as minhas famílias dos meus produtos, e depois eu só distribuo esse valor geral para os produtos de forma individualizada? Essa é uma pergunta. Ou eu faço previsão para cada um dos meus produtos, né? Geralmente, o que eu costumo fazer? Eu, eu faço curvas ABC, vejo quais são os principais itens, e geralmente, para esses principais itens, eu faço a previsão individualizada, né? Ou se a empresa tem muitas famílias, eu faço essa curva ABC para as famílias e faço a previsão individual, a minha previsão para as principais famílias e depois eu desagrego nos produtos de forma proporcional. Então, vamos supor, eu tenho uma família aqui que ela tem 3 produtos debaixo dela. E dentro desses 3 produtos, o meu produto 1 representa 50% e os outros dois, 25%. O que é que eu faço? Eu faço a previsão para a família, e depois o meu valor final da minha previsão eu quebro 50% para o produto 1, 25% para o 2 e 25% para o 3. Ou seja, eu agrego na família e depois desagrego proporcionalmente. Por quê? Porque eu sei que a minha previsão agregada ela vai errar menos do que a desagregada. Isso é um princípio, tá? Então, as previsões para os produtos individualizados são muito maiores, os erros, né, são maiores. Então, por meio do agrupamento de vários serviços ou produtos semelhantes, né, você consegue previsão mais precisa. Eu vou mostrar aqui no Punch uma figurinha, eu vou compartilhar com vocês. Acho que vou ter que mudar aqui o compartilhamento. Deixa
aqui o compartilhamento da tela. Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali uma previsão, um dado histórico, que você agregou por mês. Então, ele começa aqui a semana 1, o mês 1, o mês 2, sei lá, o mês 3, o mês 4, o mês 5. Se você pegar uma reta e ligar esses pontos, você vai ter essa... Deixa eu diminuir um pouco esse traço aqui. Vai ter uma reta mais ou menos assim, né? De variação. Só que aqui está por mês. Vamos supor que eu pegue e dê um zoom. Eu quero dar um zoom nesse pedaço aqui, ó. Nossa, tá uma espessura gigantesca aqui. Aí. Eu quero dar um zoom nesse pedacinho aqui. Para mim, ele é uma reta. Mas quando eu dou esse zoom e analiso por semana, lá dentro, o que é que está acontecendo? Também está acontecendo isso aqui. Ou seja, quando eu olho de forma agregada, toda essa variação aqui em verde, toda essa minha variação em verde, ela vai estar embutida nessa reta aqui. Ou seja, é muito mais fácil eu pular daqui para cá do que medir todas as variações que existem no meio do caminho, né? A ideia que está por trás aqui do agregar ou não desagregar é exatamente essa. Ou seja, quando eu agrego, eu vou reduzindo a variância, né? Porque eu tenho saltos, né, de um mês para outro. Eu não preciso analisar 30 pontos, ó. Eu não preciso analisar dia a dia. Eu vou ter 30 pontos variando. Quando eu analiso mês a mês, eu vou ter o mês 1 e o mês 2 somente, né? Então, agregar ou não é uma decisão que precisa ser tomada, né? E o horizonte de tempo segue a mesma lógica. Quanto mais tempo eu agrego, mais eu vou reduzir aquela variância, porque eu não vou precisar medir todos os pontos. Tá? Então, aqui um exemplo. Ó. Uma lanchonete mediu, né? Olha, quarteirão com queijo, a minha previsão que eu tinha feito é 2.500 sanduíches. Big Mac, 6.000. Hambúrguer, 4.500. Cheeseburger, 3.000. Ou seja, eu fiz a previsão para todos os produtos. 19.000 é a previsão agregada. Se eu somar tudo isso aqui, vai me dar 19.000. Quando eu comparo, né? Eu fiz a minha previsão para o meu quarteirão aqui de 2.500, mas qual que foi a venda efetiva? 1.930. Quanto que eu errei? Eu errei 22,8%, né? E o meu Big Mac, quanto foi a previsão que eu tinha feito? 6.000 unidades de Big Mac. Mas quais foram as vendas efetivas? 7.269. Aí um erro de 21,2%. E para todos os itens foi medido isso. Quando eu faço a média dos erros, né, eu pego esse erro aqui e faço a média, eu tenho um erro médio geral aqui de 20,7%. Mas quando eu somo os meus totais, dá 19.388. E qual que foi antes? 19.000. Ou seja, o erro total é 2%. Então, por isso que eu preciso decidir se eu agrego ou se eu não agrego e qual que é o nível de agregação. Isso é importante, tá? Tomar essa decisão. E aí você pode conversar com o departamento de marketing, de vendas, de produção e ver se vocês vão fazer as previsões para todos os itens, para todos os produtos, se só para os produtos A, né? Se para as famílias e assim por diante. Tem que tomar essa decisão, né? E depois, quando for desagregar, também tomar uma decisão. Geralmente se desagrega de forma proporcional, né? Então, aqui o gráfico, ó, se a gente pegar janeiro, fevereiro e março, e somar, vai dar essa barra. Abril, maio, junho, vai dar essa barra. Veja, quando eu olho mês a mês, eu tenho uma variação aqui. Só que se eu olhar por trimestres, não existe variação, né? Então, vamos supor que a sua empresa trabalha aí com um plano mestre de produção ou um planejamento de forma trimestral, né? Então, talvez seja interessante
Se você fazer previsões trimestrais, você vai acertar muito mais. Agora, como isso vai ser distribuído nos meses, aí é uma opção da empresa. Qual que é o nível de... qual que é o ritmo ali que ela vai trabalhar em termos de capacidade, né? Aqui no nosso exemplo, em março, eu vou precisar de muito mais produção, porque eu tenho muito mais demanda, né? Então, talvez se eu pegasse essa barra de março e diluísse igualzinho para os 3 meses, eu teria uma produção nivelada, né? Ou seja, para esse item aqui, todos os meses eu iria produzir basicamente a mesma quantidade e iria ainda acertar muito mais a minha previsão, porque ela, quando eu olho trimestralmente, ela não varia tanto. Então, essa é o tipo de ideia que precisa estar por trás aí. E, como a gente já disse, conforme eu vou avançando no futuro, o erro de previsão aumenta, né? Por exemplo, se eu te fizer a pergunta, qual que vai ser o seu gasto ali com alimentação para o mês que vem? Né? A grande maioria já consegue me dar aí um número razoavelmente correto. Olha, a minha média aqui de gasto por mês é tanto e tal, ó, vai ser mais ou menos isso aqui que eu vou gastar o mês que vem com alimentação. Agora, se eu te perguntar, qual que vai ser o seu gasto de alimentação daqui 8 meses? Vai ficar muito mais difícil de você fazer essa projeção, concorda? Então, por quê? Porque daqui 8 meses eu tenho que levar em conta o quanto que eu vou gastar basicamente nos 7 meses anteriores, né? Então, conforme, como a gente já sabe que a nossa previsão ela vai estar errada, a minha previsão daqui 2 meses, ela carrega o erro da previsão do primeiro. A minha previsão daqui no meu terceiro mês vai carregar o erro dos outros 2 meses. Então, esses erros eles vão se acumulando ao longo do tempo, conforme eu vou avançando na minha extrapolação. Tá? Então, a minha curva de erro aqui, ela vai fazendo funil, né, aumentando conforme o horizonte aumenta. Né? E qual é a lei, então? As 3 leis da previsão. Eu tenho a lei da variabilidade, primeiro, né, que o aumento da variabilidade sempre reduzirá o desempenho de um sistema de produção ou previsão. É esse caso aqui. Então, se eu olho trimestralmente e eu não tenho variabilidade, então eu vou acertar muito mais a previsão. Agora, se eu olho mensalmente, isso aqui tem muito mais erros, então eu tenho muito mais variabilidade, consequentemente, meu erro aumenta. E se eu fosse fazer a minha previsão mensal ali, eu iria errar mais. Né? E as 3 leis. Quais são as 3 leis? A primeira é que as previsões sempre estão erradas, sempre. Né? A segunda, as previsões detalhadas são piores do que as agregadas, acabei de mostrar. E a terceira lei, quanto mais avançam no futuro, menos confiáveis serão. Então, essas 3 leis precisam estar embutidas do seu processo de previsão. Você tem que ter consciência delas, tá? Agora, como eu falei para vocês, a gente geralmente trabalha com histórico de dados quando a gente vai fazer previsões quantitativas. Agora, como que uma série de dados ela é formada? Eu tenho 4 componentes principais numa série de dados. O primeiro componente é a tendência, ou seja, eu estou em uma tendência de crescimento ou uma tendência de decréscimo, ou eu não tenho tendência alguma, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei antes para vocês aqui, ela tem nitidamente uma tendência de crescimento, né? Ela está indo nessa direção aqui, ó. Então, se eu fosse fazer a minha previsão para o mês seguinte, eu teria que considerar essa tendência de crescimento. Então, eu estou vendo que que a minha série está em crescimento, eu tenho uma tendência de crescimento. E também tenho tendências de decréscimo, né? Ela está caindo e todo mês ela perde uma certa demanda. Uma outra característica é a sazonalidade. Será que existe sazonalidade? Será que os picos e vales da minha série de tempo se repetem ao longo do tempo? Né? Então, vamos supor, eu tenho 2 meses, eu tenho aqui crescimento, depois decresce. E aí, quando eu volto, ele começa a crescer de novo. Ou seja, é como se fosse algo que exibisse uma certa frequência, né? Então, isso é uma sazonalidade? Veja,
Nesse exemplo aqui, ó, eu vejo nitidamente a sazonalidade a cada 3 meses. Então, no meu terceiro mês, quando eu tô indo para frente, o meu terceiro mês é de maior demanda, o meu sexto mês e sétimo, né, o terceiro e quarto mês aqui são os meses de maior demanda, depois o sexto e sétimo de menor demanda, depois o oitavo de maior demanda. Você vê nitidamente aqui um certo padrão sazonal, né? Por exemplo, ovos de Páscoa, né? No mês de maio, a demanda por ovos de Páscoa ou por chocolate aumenta muito. Isso sempre vai acontecer. Então, existem certos períodos que a minha demanda sempre cresce. Então, se eu estiver, por exemplo, trabalhando numa loja aí que trabalha com componentes eletrônicos, então, mais para o fim do ano, você sempre vai ter uma maior demanda. Então, isso é característica de sazonalidade. A outra característica é de ciclicidade, ou ciclos. Qual que é a diferença do ciclo para a sazonalidade? A sazonalidade ela trabalha no curto prazo e os ciclos no longo prazo. Ou seja, a cada 4 anos, eu tenho, por exemplo, Copa do Mundo. E as vendas de televisores aumentam bastante. Então, como esse fenômeno acontece só no longo prazo, de 4 em 4 anos, isso é um ciclo, não é uma sazonalidade, tá? E a outra característica é a aleatoriedade, ou seja, existem dados que são puramente aleatórios. Eles não têm nenhuma causa que você consiga identificar pela tendência ou pela sazonalidade, né? São causas, às vezes, exógenas ou externas que você não tem controle. Então, é aleatoriedade. Então, toda a série de demanda, que a gente vai chamar de YT aqui, ela é uma função da tendência, da sazonalidade, da ciclicidade e da aleatoriedade, sempre, né? Então, o que a gente precisa fazer é tentar modelar isso aí, né? Então, a tendência aqui é o comportamento mais importante e previsível, baseado em um padrão de crescimento ou de decréscimo, mudanças previsíveis no padrão e em um período específico, geralmente no curto prazo, apresenta os nossos ciclos aí é uma regularidade, mas ela é muito mais amparada no longo prazo, e a aleatoriedade. Como que a gente vai designar a nossa notação aqui, né? O meu período atual, eu sempre vou chamar de YT, ou seja, a minha demanda real aqui, eu sempre vou chamar ela de YT. Ou seja, o Y é a demanda e o T é o período, é o índice aqui. Se eu for andar um mês para frente, ou um período para frente, né? Um mês não, um período, né? Para ser preciso. Se aqui é o YT, o próximo período é o YT mais 1, né? Se eu for para 2 períodos adiante, então eu tenho o YT mais 2, né? E assim por diante até o YT mais H. Da mesma forma, isso acontece de forma retroativa. Então, o hoje, qual que é o meu passado imediato? É o YT menos 1. Né? E se eu pegar, por exemplo, 2 períodos anteriores, é o YT menos 2, até o YT menos H. Né? Então, a nossa demanda real sempre vai ser chamada de YT, e se for para o futuro, ela vai somando, se for para o passado, ela vai subtraindo. E a nossa previsão? A nossa previsão vai ser o YT chapéu, né? Lembrando que na estatística, tudo que é projeção ou extrapolação recebe ali, né, aquele chapéu. Então, o YT chapéu, e se for para frente, vai ser o Y chapéu T mais 1, Y chapéu T mais 2, né? E também alguns livros você vai ver esse YT chapéu trocado por XT, né? Então, o YT é a demanda real, o YT chapéu ou o XT é a demanda prevista, né? E o H é o horizonte de tempo. Então, essa é a notação de uma série temporal, né? Mas que pode ser usado também para você exemplificar, mesmo que você trabalhe com modelo causal, você pode usar essa notação como uma referência, tá? A gente vai usar aqui dos nossos modelos. Então, esse é o fluxo que eu falei para vocês, né? Primeiro, o que eu vou fazer, então? Definir os objetivos da previsão e eu tenho uma decisão. Os dados estão disponíveis? Vamos supor que não. Aí eu tenho uma outra decisão. É possível coletar os dados? Não.
Então, se eu não, ou não tenho nenhum tipo de benchmark, né? Então, se eu não tenho dado, não consigo coletar dados e não tenho nenhum benchmark, então eu vou ser obrigado a ir para uma abordagem qualitativa, não tenho muita escapatória, né? Ah, eu tenho os dados, então eu vou analisar os dados. A pergunta é, esses dados são quantitativos? Porque às vezes eu tenho dados que não são quantitativos, são categóricos, né? Se eles foram dados, mas eles são categóricos, eu vou ter que, não vai ter como fazer conta com dados categóricos, eu vou ter que ir para uma abordagem qualitativa. Mas se eles são quantitativos, aí eu vou ter uma segunda pergunta. Eu quero saber os fatores causais ou relacionais dessa minha demanda? Se eu quero saber essas causas, então eu vou para uma abordagem causal. Se não, me interessa só a previsão e eu vou ter usar a própria variável vendas para prever ela mesma. Eu não quero saber o que é que faz, o que mexe na minha variância de vendas. Então, se eu não estou interessado em fatores causais, eu vou ir para uma abordagem de séries temporais. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o fluxograma decisório para saber qual modelo eu vou usar. Né? Então, começando aqui os nossos métodos, a gente vai começar com séries temporais. Tá? E o primeiro modelo é a média móvel simples. Então, dentro do nosso, daquela figura que eu falei para vocês, então a gente vai métodos quantitativos, séries temporais e média móvel, tá? Não existe só uma média móvel, a gente vai ver que existem vários tipos de médias móveis, né? Da mesma forma, um ajuste exponencial não existe só um, existe mais de um, tá? Então, mas eu vou passar aqui para vocês os principais. Então, o que a média móvel faz? O próprio nome já diz, né? Ela vai pegar um número determinado de horizonte passado e vou fazer uma média desse meu bloco, né? Para que isso serve? Porque se você tem, vamos supor, a gente está agora no mês de setembro, finalzinho de setembro, estou fazendo a previsão para outubro. O que o pessoal que utiliza a média móvel fala? Olha, a minha demanda de outubro, ela basicamente é uma média do mês de setembro e os outros dois anteriores. Né? Como a minha demanda não varia muito, se eu fizer blocado de 3 em 3 meses, pegando essa média, eu consigo chegar ali num valor que me é razoável para fazer planejamento, porque a minha variação não é tão grande entre os meses, um exemplo. Né? Então, se a sua variação entre os meses não é tão grande, você pode usar uma média móvel simples, porque ela vai pegar um bloco ali e fazer a previsão. Então, formalmente, matematicamente, aqui, é a média de um bloco, né, que é o número de períodos desejados para a média. Então, né, isso aqui nada mais é que pegar a notação tradicional, né, de média. Então, o meu M é o número de períodos. Então, se eu for fazer para os 3 períodos anteriores, então é 1/3, né, da somatória dos valores. Vou fazer dos 4 períodos anteriores, dos 5 períodos anteriores. E, sei lá, para 6 meses anteriores. Então, o seu N vale 6. Então, você vai pegar os 6 valores, né? E somá-los e dividir por 6. Então, ou seja, é a média desses 6 valores, né? Então, um exemplo aqui. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, isso está agregado mensalmente. Eu tenho as vendas de 154, 114, 165 para janeiro, fevereiro e março. Eu quero fazer a minha previsão para o mês de abril. O que eu faço? Eu pego o 154, somo com 114, somo com 165 e divido por 3. Por quê? Porque é uma média móvel de 3 períodos. Então, eu vou dividir por 3. Ou seja, a minha previsão para abril foi 144. Beleza. Em maio. Em maio, eu vou pegar os 3 anteriores. Então, é 152, 165 e 114. Vou pegar esses valores e vou dividir por 3, né? Porque eu estou fazendo, de novo, média de 3 períodos. E como vocês perceberam, esse bloco vai andando, né? Eu posso até inserir aqui para vocês um quadrado aqui, só para vocês verem, ó. Deixa eu pegar o azul mesmo, aumentar esse contorno aqui.
Aqui, dá para vocês verem, né? Que esses valores aqui foi a média desses 3 períodos. Quando eu fui para o próximo valor, ela pegou esses 3. Quando eu fui para o próximo valor, ela, ela pegou esses 3. Né? Quando eu fui para o próximo, ela pegou esses. O que vocês estão vendo? Que a média está se movendo a cada 3 meses. É por isso que é média móvel simples. Por que simples? Porque todo mundo tem o mesmo peso aqui. Né? Abril, maio, junho, eu estou considerando todo mundo com um peso de 1/3, né? Se eu pegar aqui 154, 114 e 165 dividir por 3, né? Deixa eu colocar o Word aqui. É 154 mais 114 mais, quanto era o outro? 165 e dividir isso todo mundo por 3 aqui. Vou colocar um parênteses aqui. Veja, essa é a conta que está lá, né? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que um terço de 154 mais. Um terço de 114 mais um terço de 165. Isso. Veja que tanto janeiro, quanto fevereiro, quanto março, teve o mesmo peso, 1/3. É por isso que é simples. E, consequentemente, isso vai nos dar vazão ali, né? Então, aqui só mostrando um outro exemplo aqui, ó. Quando eu faço para 3 meses, ó, pega esse bloco, vai dar esse valor. Se eu desço isso aqui, vai pegar esse valor. Ou seja, se eu vou mudando os bloquinhos de 3 em 3 meses, eu vou tendo esses resultados para a previsão. E se eu faço de 6 meses, então o bloco aumenta, né? Então agora eu vou descer de 6 em 6 meses, né? Então, se eu fosse pegar essa figura aqui e jogar aqui, eu tenho essa figura aqui, né, que é o primeiro, são os primeiros 6 meses, o 3.276 seria esse bloco aqui, dos 6 meses. Depois, esse bloco aqui, ó. E esse bloco de 6 em 6 iria descendo e você chegaria nesses valores, tá? E, como eu falei antes, então a média móvel trata todo mundo com o mesmo peso. Consequentemente, se eu quiser mudar esses pesos, então eu vou ter que usar uma média móvel ponderada, né? Que nada mais é que uma média móvel em que os pesos entre os valores não é o mesmo. E qual que é a equação matemática disso? É a soma desse produto aqui, né, de WT e YT, onde WT é o peso dado para observação, e isso aqui vai dividir pela somatória dos pesos. Né? Então, se eu estiver trabalhando com 3 meses, aqui eu vou ter 3 pesos, aí eu vou somar esses 3 pesos. E só que o meu denominador é a soma do produto, né? Então, eu vou pegar o peso 1 vezes a observação 1, mais o peso 2 vezes a observação 2, mais o peso 3 vezes a observação 3. Só que, como é uma média móvel, isso vai andando ao longo do tempo também, vai se movendo. Então, por exemplo, aquele mesmo exemplo. Eu quero fazer o peso mais antigo para o mais atual. Ou seja, o peso 3 ele vai cair em março, e o peso 2 vai cair em fevereiro, e o peso 1 em janeiro, né? Então, eu pego 1 vezes 154, mais 2 vezes 114, mais 3 vezes 165, e vou dividir pela somatória dos pesos. Então, 3 mais 2 mais 1. Aqui eu estou fazendo com que... O que está acontecendo aqui? O primeiro tem o peso de 1. Se eu fizer essa conta aqui, ó, vai me dar 6 no numerador, no denominador, né? Então é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, 1/6 do primeiro, 2/6 é a mesma coisa que 1/3, né? 1/3 para 114
E 3/6 é a mesma coisa que 1/2. Então, quando eu faço a média móvel ponderada, aqui, dividido por 6, né, com cada um tendo um peso diferente aqui, o primeiro tem peso 1, né, o segundo tem peso 2, e o terceiro tem peso 3. Quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, e a somatória dos pesos dá 6, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou falando que a observação mais próxima tem o peso de 50%, a segunda observação mais próxima tem o peso de 30%, e o peso restante ali é para o último que ficar, né? Eu posso fazer de forma não, que não seja essa sequência. Eu posso colocar, por exemplo, o peso, sei lá, 1, 5 e 7? Pode. Isso nada te impede, desde que a somatória aqui embaixo seja 1 mais 5 mais 7, e você saiba depois, né, proporcionalmente, quanto você está pesando em cada um, tudo bem, pode colocar, né? Ah, eu posso fazer ao contrário, em vez de ser 1, 2, 3, fazer 3, 2, 1? Pode, você pode fazer 3, 2, 1. O que você está falando quando você faz 3, 2, 1? Que 3 meses atrás é mais importante do que o mês imediatamente anterior. Isso acontece muito quando eu tenho sazonalidade. Então, o mês que eu tenho sazonalidade, eu peso mais, né? Também acontece muito quando eu tenho tendência. Então, se eu estou vendo uma tendência de crescimento, geralmente eu coloco 1, 2, 3. Quando eu tenho uma tendência de decréscimo, eu coloco 3, 2, 1, né? Então, eu estou falando 3, 2, 1 aqui, mas, de novo, você pode colocar qualquer valor, tá? Desde que você tenha consciência de como que esse valor está trabalhando, né? Ele está pesando o quanto de cada um. Só que isso vai andando, também é um bloco, né? Aqui é 1 vezes 154, 2 vezes 214, 3 vezes 165 para a previsão de abril. E a previsão de maio, de novo, é o bloco de 3 anteriores, ó. Então, é 1 vezes 114, 2 vezes 165, 3 vezes 152, dividido por 6, que vai dar 150. E esse bloco vai andando e os pesos são fixos, tá? Os pesos, eles não se alteram dentro do seu horizonte de planejamento, tá? Então, você mantém o peso fixo. Então, do mais antigo para o mais atual é 1, 2, 3, mais atual para o mais antigo seria 3, 2, 1, né? E algumas empresas também podem fazer tipo 1, 2, 1. Eu quero que o primeiro mês e o terceiro mês tenham o mesmo peso, só o segundo mês tenha mais peso. E então dá para você brincar aí de muita coisa. Eu também estou usando 3 períodos aqui, porque é o mais usual. De novo, eu quero fazer ponderado, mas eu quero considerar 5 períodos. Beleza. Você vai colocar o peso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto período. Só que você vai conseguir previsão só lá para o sexto. A sua previsão é só para o sexto período. Veja que a previsão é sempre um mês à frente, né? Então, se eu estou em março, a previsão é para abril. Então, quanto mais eu aumento essa janela, menos valores aqui eu vou ter para medir o erro depois, né? Porque depois eu vou medir esse erro de previsão. Eu só faço blocos muito grandes, eu vou ter poucos valores para medir esse erro. E quanto maior o valor, mais ele se aproxima da média geral. Pensa que você faz um período de 12 meses. O que é a média simples do período de 12 meses? Você está basicamente tirando a média por ano, né? E uma média ponderada de 12 meses? Poxa, você está falando que o mês de dezembro é muito importante, e se você pegar nessa lógica do mais antigo para o mais atual, e o mês de janeiro não é nada importante, né? Só que você está fazendo previsão para janeiro do mês que vem, do ano que vem. Será que janeiro não deveria ter um peso muito maior? Será que eu não teria que colocar 12 aqui e 1 aqui? Veja que isso vai começar a complicar, porque janeiro do mês passado é importante, mas dezembro também foi importante, né, para janeiro do próximo ano. Então, talvez você tenha que fazer que ele começa, tipo, você pega aqui 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, você vai fazer aquela média ponderada onde o meio não tem tanto peso, mas as extremidades têm mais peso. E, de novo, isso vai começando a complicar o seu modelo,
porque você tem que ficar mexendo em muitos pesos, né? Então, o pessoal geralmente faz aí para 3, 4, 5, 6 meses, mais que isso já começa a agregar demais e é como se você estivesse chegando numa média global ali, né? Um outro modelo é a suavização exponencial simples. Por que simples? Porque tem aqui a dupla e a tripla, né? Eu vou mostrar para vocês a simples. Então, dentro do nosso métodos quantitativos aqui de séries temporais, eu tenho o ajuste exponencial ou suavização exponencial, tá? Eu gosto mais do nome suavização, mas vocês vão encontrar também por ajuste exponencial. Ele é um método similar à média móvel ponderada, só que a diferença é que os pesos ali eles vão decrescer exponencialmente, né? E esse método ali, ele vai, o que ele vai buscar? Ele vai buscar minimizar a somatória dos desvios ou os erros aqui ao quadrado, né? É um método bem antigo já. E só que daí, em vez de eu usar 3 ou 4 valores para fazer a minha ponderação, eu vou usar todos os valores anteriores, né? Se eu tiver uma série com 500 dados, ele vai pesar todos os 500. A diferença é que esse peso vai decair exponencialmente, né? Quanto mais passado eu vou, menor é o peso dado que ele vai colocar no meu erro ou no meu desvio de previsão. Aqui, geralmente, você vai encontrar denominado por XT, né, a minha previsão, e aí, o meu erro de previsão, ele vai ser calculado por YT menos XT, né? Aqui nos nossos modelos anteriores, o erro de previsão é YT menos YT chapéu, geralmente, que você vai encontrar ali nos livros quando fala de média móvel. Mas quando fala de suavização, geralmente o pessoal chama de XT, porque os outros tipos de suavização exponencial, eles vão colocar outras variáveis que eles vão suavizar. Então, eles vão colocar uma variável suavizada para tendência, eles vão colocar uma variável suavizada para sazonalidade, e cada uma delas ele dá um nome, né? E a variável tradicional, normal, né? O pessoal chama de nível de previsão, eles chamam de XT. Então, para manter ali o padrão que a gente encontra na literatura, eu deixei aqui XT. Então, um erro, o que é? É o valor observado menos o valor previsto. Isso é o erro de previsão, né? Simples, comum, tradicional, né? E aqui é a variável real, YT, e a previsão XT. Então, veja, eu vou prever o próximo período, XT mais 1. E o que eu quero fazer? Eu quero ponderar o erro de previsão. Só que o meu erro de previsão depende da minha previsão que eu tive no período anterior, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da previsão do período, né, anterior e vou somar multiplicando um peso pelo erro de previsão, YT menos XT. Né? Então, XT mais 1 é o valor da série suavizada para o período T mais 1, que é a próxima previsão. XT é a previsão atual que eu tenho para esse período. YT é o valor real observado. E o alfa é o coeficiente de suavização que deve estar no intervalo entre 0 e 1. Então, qualquer valor dentro de 0 e 1 você pode colocar. Né? O que o pessoal geralmente faz? Faz 3 modelos principais, um com o alfa valendo 0,3, outro 0,5 e outro 0,8. E aí eles vão refinando dentro desses intervalos. Olha, eu tenho o menor erro com o alfa maior. Então, depois eles fazem outro modelo de 0,5 até 0,9, né? E vê ali onde que está errando menos. Mas pode colocar quebrado também, 0,35, 0,46, pode colocar, né? Então, se você quiser fazer refinamento desse valor de alfa de forma força bruta, né? Você vai fazendo quase que a mesma forma quando você tira a raiz quadrada na mão, né? Você vai fazendo ali por tentativa e erro e afunilando o intervalo o máximo possível até chegar num valor que o erro de previsão não muda. Então, você vai chegar num alfa teoricamente ótimo, onde é o menor erro. Então,
Essa é a equação original, yt menos xt. Só que se eu fizer a distributiva aqui, eu tenho alfa yt menos alfa xt, né? Depois, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu xt, que é a minha previsão, e colocar ele em evidência. Então, eu tenho alfa yt mais 1 menos alfa xt. Veja que agora eu consigo contemplar o meu erro de previsão, porque esse aqui é o erro de previsão, né? Basicamente fazendo 1 menos alfa xt. Então, 1 menos alfa xt é a mesma coisa que alfa yt menos xt, certo? Analogamente, se o xt mais 1 é isso, qual que é o xt? Veja, eu estou saindo de t mais 1 para t. Vamos voltar lá em cima, né? Rapidinho aqui. Eu estou saindo de t mais 1 para t. Cadê? Tá aqui. Eu estou saindo de t mais 1 para t. Eu estou regredindo um período, né? Então, se eu faço essa regressão desse período aqui, cadê? Para o y, para o xt, então eu vou fazer a regressão para todos os outros. Então, xt é o quê? Antes não era yt, eu não estou voltando um tempo anterior, então, onde era yt é yt menos 1. E onde era xt é xt menos 1. Veja, xt é alfa yt mais 1 menos alfa xt mais 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho xt. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse valor aqui e substituir dentro de xt. Né? Então, o alfa yt mais 1 menos alfa xt vai ficar alfa yt mais 1 menos alfa, que vai multiplicar aquela expressão que eu encontrei do xt. E a hora que você faz a distributiva disso aqui, vai ficar alfa y1 menos alfa yt mais 1 menos alfa ao quadrado, xt menos 1. Né? Aqui ficou cortado, não sei porquê. Mas veja que o erro agora é tudo isso aqui. Né? E quando eu faço a distributiva, ele fica nisso aqui. Ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Para vocês, mostrando esse equacionamento. Porque quando eu vou fazendo isso de forma para o valor mais antigo da minha série, veja, eu estou fazendo a previsão. Eu estou indo para o xt mais 1. Então, eu tenho um monte de número que está antes. Né? Então, o que eu estou fazendo regredindo para os tempos passados? Eu estou ponderando cada um deles. Só que vai ficar 1 menos alfa ao quadrado, depois vai ficar 1 menos alfa ao cubo, depois 1 menos alfa à quarta. E como esse valor está entre 0 e 1, esse peso sempre vai decaindo ao longo do tempo. Né? Então, o xt mais 1 nada mais é que o alfa, que é a somatória de 1 menos alfa elevado a y t menos i. O que eu estou querendo falar? Eu tenho 500 dados anteriores. Eu quero prever o dado 501. Eu estou falando que eu vou eu vou pesar todos os 500 anteriores. Só que aonde que vai estar esse peso? Em cada um deles, e especialmente no período anterior, que está carregando o erro passado. Né? Veja aqui que o xt carregou o erro de quem? Do xt menos 1. E o xt menos 1 carregou o erro de quem? Do xt menos 2. Ou seja, ele pondera exponencialmente os erros até a primeira observação. Tá? Então, qual que é essa mecânica? É só pegar o alfa igual a 2, no yt ele vale 2, mas no yt menos 1 é 0,2 vezes 0,8, que vai dar 0,16. E o yt menos 2 é 0,2 vezes 0,8 ao quadrado. O yt menos 3, 0,8, 2 vezes 0,8, porque 0,8 é 1 menos 0,2, então dá 0,8. E assim por diante. Veja que o yt menos 4 está pesando o 0,8 elevado à quarta, né, que é o 1 menos alfa, vezes o xt. Ou seja, a minha previsão anterior tem esse peso aqui, 0,8 ao quadrado. E a minha observação real, 0,2. Tá? Se o alfa é 0,4, isso muda. Se o alfa é 0,3, isso muda, e assim por diante. Então, veja, se eu pego uma média de 8 períodos, uma média simples, todo mundo tem um peso de 1,8, de 1 oitavo, desculpa. Se eu pego uma média móvel, onde eu segmento 5 períodos ali, então o peso vai estar só naqueles 5 períodos, e o peso é igual.
Se eu pego uma média móvel ponderada, eu vou ter também aqui pesos diferentes, mas só nesse bloco que eu estou definindo como é o bloco de previsão. Agora, quando eu vou para a suavização exponencial simples, ele vai pesar todos. Só que quando mais para o passado eu vou, menos peso tem. Para a minha previsão seguinte, tá? Professor, mas qual equação que eu vou usar de fato? Você vai usar essa equação. YT, alfa YT mais 1 menos alfa XT. Só que você tem que ter consciência que dentro desse XT está o quê? Esse peso aqui elevado à quarta, à quinta, à sexta, depende de qual observação, de quantos números anteriores você tem antes dele. É isso que eu estou querendo mostrar. Né? Você tem que saber que a ponderação está aqui. Tá? Ele está carregando das observações passadas. Então, por exemplo, eu quero prever para dezembro, X12. O que eu vou usar? Eu vou usar a observação real de novembro, que é o Y11, mais 1 menos alfa, X11, que é a previsão que eu fiz para novembro. Tá certo? Então, a previsão para dezembro é o valor real de novembro, multiplicado por alfa, mais 1 menos alfa da previsão de novembro. O H aqui é igual a 1, no caso, né? Estou querendo fazer somente uma previsão para frente. Em vez de eu quiser fazer duas previsões para frente, eu não vou ter o valor anterior. Então, esse modelo ele vai prevendo de 1 em 1 também, igual a média móvel, né? Está prevendo sempre de 1 em 1, tá? Quando o valor de alfa está próximo de zero, o mecanismo captura o comportamento de longo prazo, e quando da série temporal, e quando está próximo de 1, ele captura o comportamento de curto prazo. Por quê? Veja, se o alfa vale 0,8, o 1 menos alfa vai valer 0,2. Então, como o alfa está próximo de 1, eu estou dando peso ao valor real, né? Então, se eu estou dando peso ao valor real, eu estou pegando o valor real imediatamente anterior aqui, eu estou querendo captar o comportamento de curto prazo. Quando, e 1 menos alfa, que vai valer 0,2, ele vai estar em cima do erro de previsão, que está carregando o erro de todos os outros períodos passados, antes desse. Então, aí, quando o valor de alfa está próximo de zero, ele vai capturar o comportamento de longo prazo. Tá? Então, vamos invertendo. Isso aqui é 0,2, aqui 0,8. Eu estou dando muito mais peso para a previsão. Só que a previsão está carregando os erros de todas as outras. Então, eu estou dando preferência para o comportamento de longo prazo. Tá? Se você dá 0,5 para os dois, 0,5 de peso no alfa, você está falando que tanto o curto prazo quanto o médio, o longo prazo tem ali o mesmo peso, vamos dizer assim, para você fazer a previsão do mês seguinte, tá? Só que veja, vamos supor que eu quero fazer a previsão do mês de dezembro. Para eu fazer a previsão do mês de dezembro, eu tenho que saber a previsão do mês de novembro. Só que para eu fazer a previsão de novembro, eu teria que ter a previsão de setembro. Isso vai voltando até chegar no tempo zero, né? Que vamos supor que seja janeiro. Só que janeiro, vamos supor que janeiro é o meu tempo zero, eu não tenho uma previsão anterior para fazer a previsão de janeiro. Então, o que eu vou precisar fazer? Dar um start no meu modelo, né, que a gente chama de X0. E aí, o que o pessoal faz? Geralmente, eu considero a primeira previsão do meu modelo como sendo o valor real para o primeiro período. Isso é chamado de previsão ingênua. Então, para eu fazer com que a mecânica funcione para os meses seguintes, eu considero o meu primeiro mês de extrapolação da minha série como sendo o próprio valor real. Alguns autores falam para você tirar uma média ali da metade da sua série. Então, se eu tenho 12 valores na minha série, então eu faço uma média dos 7 primeiros. Eu tenho, sei lá, 24 valores na minha série, então eu faço ali uma média dos 11 primeiros, e assim por diante. Tá? Então, veja, eu quero prever aqui, ó, eu quero prever para janeiro. Eu já tinha a previsão anterior aqui, que nesse exemplo me deu 150 de vendas, né? A minha previsão de dezembro anterior era 150. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o valor, para eu prever fevereiro aqui, o
que eu vou fazer? Vou pegar 0,1, que é o alfa que o exercício deu aqui, vou multiplicar por YT, né, que é o valor de 154, mais 1 menos alfa XT, que é o valor de 150. Então, eu estou em janeiro, vou prever fevereiro. Então, 0,1 vezes 154, mais 1 menos 0,1 vezes 150. A previsão vai dar 150,4. Eu estou em fevereiro, vou prever para março. Quem que é meu YT? 114. Quem que é meu XT? 150,4. Foi a previsão que eu fiz para fevereiro. Então, eu vou para o mês seguinte, 0,1 vezes 114, mais 1 menos 0,1 vezes a minha previsão anterior aqui, que é 150,4. Isso me dá um valor de 146,8. E conforme vai andando, você vai prevendo. Ah, eu quero prever setembro, né? Eu estou em agosto, vou prever setembro. Qual que é a minha previsão? 0,1 vezes 154, mais 1 menos 0,1 vezes 149,9. E aí eu vou ter o valor, 149,9 não, 147,2, desculpa. Eu vou ter o valor para setembro. Se eu mudar o alfa, ó, para 0,8, veja que a minha previsão irá mudar. A minha previsão irá mudar. Um outro exemplo. Veja que agora eu quero prever o mês 7, e só que eu não tenho nenhuma previsão anterior. Eu vou começar o modelo do zero. Então, o que eu faço? De novo, ó, como eu não tenho nenhuma referência, eu vou usar a minha primeira previsão como sendo o próprio valor real. Né? A primeira previsão aqui é o próprio valor real. Então, 3.256, eu estou usando o alfa 03, 05 e 08. Como você usa o próprio valor real, geralmente o segundo valor repete. Só que porque você vai estar usando, né, valores iguais, tanto no XT como no YT. Então, vai repetir esse valor. A partir do segundo, ele começa a mudar. Então, eu estou aqui no tempo 2. Qual que é a previsão para o tempo 3? Né? É o valor do tempo 2 multiplicado por alfa, menos 1 menos alfa, multiplicado pela previsão do tempo 2. Então, é alfa 3.315, mais 1 menos alfa, que multiplica 3.256. Esse valor vai me dar 3.273,7. Veja, para eu chegar no mês 7, eu tenho que fazer a previsão de todos os outros. Eu não consigo simplesmente chegar lá e, para eu chegar aqui, eu vou precisar da previsão dos 6, beleza, mas eu não tenho, então eu vou precisar dos 5, e vai ter que retroagir até o primeiro, né? Então, infelizmente, se você tiver 500 números e você quer prever o 501, você vai ter que começar desde o primeiro, e vai prevendo um por um até chegar no 501. Né? Então, qual que é a previsão usando o alfa 03? 3.227. E o alfa 05, 3.189, e o alfa 08, 3.107. Certo? Agora, qual que é o modelo de previsão mais adequado? Se eu tenho esses valores aqui, e cada um faz uma previsão daqui em 6 meses, qual que é o melhor modelo de previsão? Eu vou usar qual? O 03, 05, 08, né? Quem que eu escolho? E nesse outro caso aqui, quem que eu escolho? 0,1 ou 0,8, né? E na média móvel? Sei lá, vamos supor que eu faço média móvel aqui de 3 períodos, né? Deixa eu voltar aqui. Eu faço uma média móvel aqui de 6 períodos e uma média móvel de 3 períodos. Qual que é o melhor? Eu preciso ter uma mecânica ou um indicador que me mostre qual que é o melhor. Então, para isso, eu preciso medir os erros de previsão, né? Dando uma acelerada aqui, para a aula não ficar tão grande. Eu tenho o erro médio, né? Que nada mais eu vou medir o valor real menos o valor previsto, né? O erro do meu tempo T, para todas as previsões que eu tenho e tirar a média no final, é o erro médio. O meu erro absoluto médio nada mais que aqueles erros que eu encontrei aqui de forma absoluta e vou tirar a média disso. O meu erro percentual médio, eu vou pegar o erro, isso aqui é 1 por 1, tá? Eu vou pegar o erro de 1 por 1 e dividir pelo valor real daquele período, né? Então, o erro no tempo T dividido pelo valor real no tempo T. Vou fazer isso para todos e depois tirar uma média. Eu tenho o erro absoluto percentual médio aqui, o erro percentual médio absoluto, é esse valor aqui, só que de forma absoluta ali no módulo, vou tirar a média também. Existem outros dois, o erro quadrático médio e a raiz do erro quadrático médio, né?
Então, uma série de fatores aí pode afetar o desempenho do seu modelo, a técnica pode estar sendo errada, equivocada, a previsão perdeu a validade devido a uma mudança de uma variável importante, variações irregulares na sua demanda pode ter feito com que o seu erro aumentasse muito, né? Aqui eu estou já, depois vocês leem aí. Então, voltando lá, dentro desses três aqui, qual que é a previsão? Qual que é o modelo mais adequado? Veja, o primeiro aqui sempre vai dar zero, porque eu estou fazendo 3.256 menos 3.256. Né? Então, meu erro aqui, o meu ME, vai ser zero. Agora, da onde saiu esse 59? É o 3.315 menos 3.256. Dá 59. Aqui está ao contrário, né? Não, ele está medindo quantos aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está medindo 6 valores aqui mesmo, tá certo. Geralmente o primeiro aqui, ó, como eu usei o valor real, eu descarto ele para não alterar a média final lá, né? Então você pega o erro médio tirando o valor real menos o valor previsto, né? Aí depois você tira a média desse bloco todo, então você tem o erro médio aqui. O MAI, né, o MAE, nada mais é que o valor absoluto do ME, então eu converto todo mundo aqui em positivo e tiro a média. E o MAPE, que geralmente o pessoal usa bastante, é o valor percentual. Então eu pego o MAI e divido ele pelo valor real. Aí eu vou ter o valor proporcional, né? Então, o meu valor proporcional para cada um dos meses. Veja que tem meses que eu erro mais, tem meses que eu erro menos, então é importante você medir um por um. Mas qual que é o desempenho do modelo? É a média geral. Então, na média, o alfa 03 está errando 5,86. Quanto eu erro para mais ou para menos? Geralmente 189 unidades para mais ou para menos. E como o ME está negativo, veja que quem está ganhando, né? Quando eu olho o ME, é o valor real menos o previsto. Se o valor negativo está ganhando, a previsão está ganhando do valor real. Então, isso quer dizer que o modelo está superestimado. Eu estou prevendo sempre para mais. Então, geralmente, eu estou prevendo 189 unidades a mais no modelo com alfa 0,3. Você pode fazer isso para a média com 3 períodos, para a média ponderada, é a mesma métrica aqui, a mesma dinâmica, né? E aqui você replica, né? Não é MED, é MEI, né? O MED é o valor é o nome em português. Veja que o alfa 0,5 ele erra 6,57% para mais ou para menos 216 unidades, né? E de novo está superestimado. Quando eu vou para o alfa 0,8, ó, o erro aumenta. Veja que, nesse caso, conforme eu aumento o alfa, o erro também aumenta. Então, quer dizer o quê? Voltando lá. Quando o valor estiver próximo de 1, eu estou capturando um comportamento de curto prazo. Então, nesse tipo de situação aqui, ó, veja que o comportamento de longo prazo afeta mais que o comportamento de curto prazo para a minha série. Né? Então, eu tenho que usar alfa menor. Então, eu posso usar um alfa 0,2, um alfa 0,1, fazer o teste e ver se erra menos que o alfa 0,3. Tá? Então, qual o modelo de previsão mais adequado? O 0,3, porque tem um erro menor. O modelo está sub ou superestimado? Está superestimado porque o valor do ME está negativo, então a previsão está sempre maior do que o valor real. E a previsão é satisfatória? Eu coloquei sim, porque os erros são baixos, né? Qualquer coisa que erra menos aí que, sei lá, de 10% é satisfatório. Lógico que isso não é uma regra, né? Às vezes você tem um modelo que erra 30%, você faz um modelo melhor que erra 20%. Esse modelo, ele é satisfatório mesmo errando 20%? Então, para você, ele melhorou, né? Mas, geralmente, é interessante que os erros estejam abaixo de 10%, tá? Porque daí o seu modelo vai ser mais assertivo, né? Então, pessoal, série temporal era isso. Tem um exercício aqui de vocês podem usar, né? Tenho aqui um histórico de demanda com 24 períodos, e eu peço para vocês aqui ver qual que é o modelo ideal.
Aí pode testar a média móvel com 3 períodos, com 4, com 5, com 6 períodos. Pode usar a média móvel ponderada para 3 períodos, 4 períodos, sei lá, 5, aí vocês escolhem os pesos. E pode usar, sei lá, suavização exponencial, pelo menos 3 modelos ali de suavização exponencial, ou seja, você vai medir ali uns 5, 6, 7, 10 modelos. Vocês podem fazer isso aqui por Excel, então é rapidinho, né? Vocês fazem 10 modelos, medem o erro dos 10 modelos e escolhem qual que é o melhor. E justifica por que você escolheu aquele, né? E aí, uma outra pergunta, o modelo ideal está superestimado ou está subestimado? Então, justifica aí para a gente depois, a série é essa aqui, coloca no Excel ali, coloca esse aqui de baixo aqui, né, para ficar tudo num contínuo só, e faz ali, testa vários modelos desse e mede o erro de todos eles, tá? Por último, eu vou mostrar para vocês aqui uma abordagem causal, né, que é a regressão linear simples. Então, aquele nosso figura é quantitativo, está na árvore aqui do causal e da regressão simples. O que é a ideia? A ideia é você fazer a previsão amparada em variáveis que não sejam a própria demanda. Então, por exemplo, a previsão de vendas de Blu-ray aumenta à medida que aumenta a compra de aparelhos Blu-ray. Veja que isso aqui já está até desatualizado, né? A demanda por veículos econômicos aumenta com o aumento do preço dos combustíveis. Então, por exemplo, a gente está vivendo aí um tempo que a gasolina está extrapolando o preço. Consequentemente, isso vai afetar a venda de carro, porque o cara vai comprar um carro e fala, poxa, eu não vou pegar um carro com motor 2.0 ou 1.8, porque senão eu vou gastar muito com combustível. Então, esse cenário do preço da gasolina afeta a venda de veículo, né? E assim por diante, ou seja, relação causa e efeito. Então, eu vou fazer a previsão de vendas não pela variável vendas, mas pela uma variável proxy, ou seja, uma variável que é, na verdade, a minha venda é uma causa. Então, eu preciso saber, é um efeito, na verdade, né? Eu preciso saber qual é a causa desse efeito. Então, para isso, eu vou usar modelos causais, né? De regressão linear, por exemplo, é o mais conhecido. Então, eu posso ter ali relações entre variáveis, eu posso ter todo tipo de relação, linear e não linear. Como a gente vai ver a regressão linear simples, a gente vai utilizar a equação da reta. A equação da reta é y mais apx, né? Só que a gente vai nomear isso com um outro nominho, que é beta 0 mais beta 1, x1 mais o erro. Então, a minha equação da reta aqui é uma equação tradicional, só que eu vou utilizar ela adicionando um erro aleatório aqui, né? E o meu alfa, o meu A, que é meu Azinho aqui, eu vou chamar de beta 0, e o meu Bzinho aqui eu vou chamar de beta 1, porque esses nomes que é o mais comum que a gente vê aí na literatura. Então, veja, eu tenho uma variável aqui que é a variável independente, que é a variável regressora, né? Que é o x. E eu vou ter uma variável dependente, que é a variável y. Veja, o y depende de x, né? Então, a primeira coisa a saber é quem que depende de quem, né? É a gasolina que depende da venda de carros ou é a venda de carros que depende do preço da gasolina? Então, eu preciso saber qual que é a relação de dependência. E a variável independente sempre será o nosso x. E a variável dependente sempre o nosso y. Então, pense aqui que eu tenho essa relação. Quando o x estava nesse ponto, y estava aqui. Quando o x estava nesse ponto, y estava aqui. Então, eu vou tentar traçar uma reta que explique esses pontos da melhor forma possível. Mas eu posso ter infinitas retas aqui. Agora, qual que é a melhor reta? Veja que cada ponto tem uma distância em relação a essa reta. Essa distância vai ser o nosso erro, né? O nosso erro aqui de mensuração. Então, qual que é a melhor maneira para encontrar essa reta? Ver a distância de todo mundo, né, em relação à reta. Só que como eu tenho valores positivos que estão acima da reta, né, o erro aqui, e valores negativos que estão abaixo da reta, isso pode se cancelar, né? Então, os positivos cancelam o negativo se essa reta tiver num valor ótimo. Então, o que o pessoal faz? Ele, em vez de minimizar os erros de forma normal, tradicional, eles minimizam o erro ao quadrado.
Então, esse método é conhecido como mínimos quadrados ordinários, ou MQO. Então, eu vou medir a distância de cada um em relação à reta e elevar ao quadrado, e depois eu vou ver qual que é a reta que minimiza a soma de todos esses erros. Como eu tenho retas infinitas, né, eu vou chegar ali na minimização dos erros ao quadrado. Se vocês quiserem mais detalhes de como eu vou mostrar as equações aqui, mas se vocês quiserem detalhes de como chega nessa equação, clica aqui. Isso é um método bem conhecido, então pode ir na Wikipedia mesmo para ter essa noção geral. E basicamente eles são derivadas parciais, que é feita aqui, para poder chegar nas equações de beta 0 e de beta 1. Né? Então, beta 0 é a média de y menos beta 1 vezes a média de x, e beta 1 é a somatória de xy menos o n, que é a quantidade de amostra, né? Que multiplica a média de x vezes a média de y, dividido pela somatória de x ao quadrado, né? Menos o número de amostra vezes a média de x ao quadrado, tá? Então, primeiro eu acho beta 1, depois eu acho beta 0, e aí eu tenho a equação da reta. Né? E a média normal, né, que a gente já conhece ali, 1 sobre n de xi, da somatória de xi, e 1 sobre n da somatória de yi. Então, veja, eu tenho aqui, ó, vendas e períodos. Eu vou considerar que o período é variável independente. Ou seja, eu quero medir, eu quero ver se conforme o meu período vai avançando, a minha vendas também ela é afetada, né? Então, qual que é a nossa equação aqui? Ó? Eu não dependo de xy, eu não dependo de x quadrado, eu não dependo de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer xy, fazer uma coluna de xy, então 1 vezes 100 é 100, 2 vezes 130 é 260, 3 vezes 180 é 540, faço uma coluna de xy. Depois eu vou somar isso. A somatória de xy é essa variável aqui. Né? Deixa eu aumentar isso aqui, acho que vai ficar melhor para vocês. Eu vou direto aqui para o resultado, que já mostra, né? Vou pegar meu pointer aqui. Apontador, aí. Beleza, agora ficou melhor, né? Então, o que é esse 1? É 1 ao quadrado, esse aqui é x, não é y. É 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Veja que o próprio período é a minha variável independente e as vendas é a dependente. A hora que eu faço isso aqui, eu vou ter a somatória de xy. A hora que eu faço isso aqui e somo, eu vou ter a somatória de x quadrado. Aí eu vou ter a média, né? A média que aqui vai ser 3, e se eu fizer a média aqui, vai dar 154. Então, eu pego a somatória de xy, que é 2.750, menos. Qual que é meu n? Eu tenho 5 amostras, então meu n vale 5, a média de x vale 3, a média de y vale 154. Qual que é a somatória de x quadrado? É 55, menos o n é o mesmo, 5, e a média de x ao quadrado, veja, a média de x é 3, então é 3 ao quadrado. A hora que eu faço essa conta, eu vou chegar em 29. Esse é o valor de beta 0, de beta 1, desculpa. E aí eu vou chegar no valor de beta 0. Não é a média de y menos... Aqui é beta 0, não é esse Bzinho, não. É beta 0 vezes a média de x. É beta 1, né? Beta 0 não, beta 1. Faltou esse Bzinho aqui, preciso trocar depois. Aqui é beta 1 vezes a média de x. Então, vai dar 164, que é a média de y, 29, que é o beta 1 que eu achei, né? A média de x é 3, isso aqui vai dar 77. Então, veja, qual que é a minha equação? Qual que é a variável dependente? É vendas. Qual que é a variável independente? É período. Não é beta 0 mais beta 1, período? Então, 77 mais 29 vezes período. Né? Então, essa é a nossa equação da regressão. E se eu quiser prever o período 6, que eu não tenho aqui o período 6, como que vai ser? 77 mais 29 vezes 6, porque aqui é o valor da variável x. Nesse caso aqui, eu sei que a variável x vai valer 6 no próximo período. Então, 6. Ah, eu quero prever para o período 7.
77 mais 29 vezes 7. Ah, eu quero prever para o período 20. 77 mais 29 vezes 20. Veja que você está extrapolando demais aí, mas a equação te permite isso. Ela te permite você extrapolar ao tanto que você quiser. Agora, como que eu sei que uma variável tem relação com a outra? Uma variável tem relação com a outra quando eu meço a correlação, né? E a correlação nada mais é que a soma dos quadrados de xy, que é dado por essa equação aqui. Então, eu vou precisar da somatória de x, da somatória de y e da somatória de xy, né? Dividido pela soma dos quadrados de x e de y. Então, aqui nada mais é que a covariância dividido pela variância individual de cada uma, né? Então, aquela equação pode ser substituída por essa, que eu não uso essa equação, porque ela vai depender, ela vai precisar que você mede todo mundo aqui em todos os valores. Aqui, nesse caso, eu só meço os totais, então é bem melhor, né? Mas existem livros que vocês vão ver essa fórmula aqui, outros livros você vai ver essa fórmula aqui, mas aqui eu uso essa aqui, da soma dos quadrados, utilizando essas equações, tá? Então, o valor de R, né, que geralmente a gente vai ver isso, esse coeficiente de correlação, que esse aqui é o de Pearson, né, para deixar claro. Quando eu estou trabalhando com amostra, o pessoal chama de R, quando eu estou trabalhando com população, o pessoal chama de ômega, né? Ômega não, Rho, né? O Rho de Pearson. Quando esse valor estiver próximo de 1, né, quando o coeficiente de correlação estiver próximo de 1, uma mudança de uma variável corresponde a uma mudança no mesmo sentido da outra, né? Quando ele estiver próximo de menos 1, uma mudança de uma variável corresponde a uma mudança no sentido oposto da outra variável, mas, de novo, na mesma proporção ali. Se ele estiver próximo de 0, não existe correlação. Então, um exemplo, quando ele é exatamente 1, ó, veja que o valor de x, quando aumenta, sei lá, 2 pontos, vai aumentar, sei lá, 10 pontos em y. Só que quando eu passo de x2 para x3, aumenta os mesmos 10 pontos e aqui em cima vai aumentar os mesmos 20, né? Então, isso aqui é 1, 3 e 5, aqui vai ser 10, 30 e 50. Estou dando um exemplo, tá? Estou falando que a proporção se mantém, porque é uma reta perfeita aqui. Então, aqui tem só um pontinho, mas é porque um está em cima do outro. Quando ele é próximo de 1, a correlação é perfeita. Positiva. Quando ele está próximo de menos 1, a correlação é perfeita e negativa. Quando ele está próximo de 1, veja que agora já não é mais um ponto em cima do outro, mas a reta aqui, ó, dá para você traçar uma reta muito, quase em cima de todos os pontos aqui. Então, a minha correlação é muito boa. O que a correlação nos mostra? Que eu posso usar a variável independente para explicar a variável dependente. Então, quanto mais correlação eu tiver, mais eu consigo usar a variável independente como uma proxy, né? Então, quando o valor está próximo de menos 1, de novo, a minha correlação é boa, mas é decrescente. Quando está próximo de 0, veja que eu só traçar uma reta aqui, ela não vai explicar esses pontos, né? Se eu traçar uma outra reta aqui, ela não vai explicar esses pontos. Então, não adianta eu usar uma regressão linear nesse caso, ou a minha variável, que eu estou usando como x, não explica a variável y, tá? E veja, quando é 0, é praticamente aleatório. E outro caso, veja que aqui, ó, é uma correlação não linear perfeita, mas o coeficiente é coeficiente de correlação linear. Então, ele também vai dar 0. Tá? Então, esse método aqui de... saiu aqui. Esse método de correlação que eu estou mostrando para vocês é correlação linear. Se a correlação for não linear, então eu vou ter que usar uma regressão não linear. Tá? Então, para se usar regressão linear, eu preciso primeiro medir se a variável tem relação uma com a outra e qual é a força dessa relação. Se a força é forte, né, eu tenho uma correlação boa, então eu posso usar ela como uma proxy e aí eu posso estimar uma regressão linear a partir daquela variável. Tá? Agora, depois que eu rodo a minha regressão, eu já escolhi a variável, eu já achei a minha correlação, eu já rodei o modelo de regressão. Agora, como que eu meço se o modelo de regressão é bom ou ruim? Eu meço pelo R².
né, que é o beta 1 vezes a soma de quadrados de xy, dividido pela soma de quadrados de y. Geralmente, o pessoal chama essa parte de cima como soma dos quadrados da regressão, e essa parte de baixo como a soma dos quadrados totais. E aí, isso aqui é o poder explicativo da reta de regressão entre x e y. Então, ele vai dar um valor percentual que vai... Veja que enquanto o coeficiente de correlação está entre menos 1 e 1, ele nunca vai ser menor que menos 1 e nunca vai ser maior que 1. O coeficiente de determinação, que é o outro, ele vai estar entre 0 e 1. Tá? Acho que eu esqueci de colocar aqui, mas eu coloco essa observação aqui antes de enviar para vocês. Ele vai estar entre 0 e 1. Tá? Então, para o nosso exemplo, quando eu faço a soma de quadrados de x, vai me dar 10. Quando eu faço a soma de quadrados de y, vai dar 8.920. E quando eu faço a soma de quadrados de xy, vai dar 2.990. Como é que eu achei essa soma de quadrados, pessoal? De x, y e xy. Então, vocês vão ter que usar aquelas equações que eu mostrei antes. Vai ter que usar essas equações aqui. Ó. Vou pegar a somatória de x elevado ao quadrado, dividir por n, e subtrair da somatória de x quadrado. Isso aqui é a soma de quadrado de x. A soma de quadrado de y é a mesma coisa, só que com y. E a soma de quadrado de xy, eu pego a somatória de x, multiplico pela somatória de y, divido por n, e isso aqui eu vou subtrair da somatória de xy. Então, fazendo essas equações, eu chego naqueles valores que estão aqui, ó, 10, 8.920, 2.290. E aí, eu só substituo na fórmula aqui, vai dar um R de 97,09%. Ou seja, em 97% das vezes, quando o x aumenta, a y também aumenta, né? E em uma proporção ali que é linear. E quando eu faço a soma, quando eu faço a reta de regressão lá e tal, e chego nos valores da reta de regressão, o quanto a minha reta de regressão é boa para fazer previsão? Nesse caso aqui, 94,28%. Ou seja, em 94,28% das vezes, a minha reta de regressão vai estimar com precisão a previsão, ou a extrapolação. Então, o R mede a força, a relação entre as variáveis, que é o coeficiente de correlação de Pearson. E o R quadrado mede o quanto a reta de regressão explica aqueles pontos, que é o coeficiente de determinação, que é o R quadrado. Tá? E aqui tem um exemplo para vocês. Ó, uma cadeia de fast food verificou, possivelmente, as vendas mensais de refeições em suas 13 casas estão relacionadas ao número de alunos matriculados em escolas situadas no raio de 2 km em torno da casa. Os dados referentes às vendas mensais e o número de alunos matriculados no raio de 2 km, tal, está na tabela a seguir. Então, veja, agora eu vou explicar vendas de casa por número de alunos. Isso aqui é só o N, tá? Não é o período. Então, eu vou ver o quanto que eu vou vender, dado o número de alunos que eu tenho. Aí eu tenho algumas perguntas. Primeiro, existe relação entre vendas mensais e refeições de vendas mensais de refeições e número de alunos? Eu preciso saber se essa variável aqui é uma boa variável que pode ser usada ali como preditora, né? Segundo, se ela for uma boa variável, eu vou estimar a equação de regressão. A empresa pretende instalar uma nova casa na região, né? E ela fala que existem 13.750 alunos ali nessa região. Então, qual que é a previsão para essa nova casa? Então, eu vou ter que saber, né? Dado o número de alunos, quantos que eu vou prever. Né? Acho que eu estou trocando as bolas aqui. As vendas é a minha variável Y e o número de alunos é a variável X. Então, tá certinho. Então, 13.700 alunos. Eu quero saber quanto que eu vou vender. E, terceiro, o modelo de regressão linear é satisfatório? Então, eu posso usar esse modelo para fazer previsões? Ele é um bom modelo para fazer previsões? Então, aí eu vou ter que estimar aquela métrica que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, é um exemplo, é um exercíciozinho para vocês testarem. De novo, a minha previsão aqui era dada pela equação. Então, vocês estimam a equação, né?
E conforme você muda o valor de y, você tem uma resposta na variável, ou quando você muda o valor de x, você obtém uma resposta na variável y, né? Então, é isso que o modelo de regressão nos dá, tá? Ele é um modelo causal. Eu posso também medir o MAPE aqui, eu posso também, se eu quiser medir no modelo de regressão, eu posso medir. Mas o ME vai dar zero, já adianto, porque a reta ali ela vai minimizar o erro, né? E como eu faço isso compensando positivos e negativos pelo quadrado, esse ME vai dar zero. Mas você pode medir o MED, pode medir o MAI, né? Pode medir o MAPE, além do R quadrado, para saber se o modelo é bom ou ruim, né? Você pode medir. Pessoal, é isso, a aula de previsão. Desculpa aí se eu me alonguei demais, mas é um assunto muito denso, assim, com muitas coisas. Eu passei bem por cima aqui, né, dos principais métodos, tá? As referências nos slides, vocês podem ver que todos os slides aqui tem as referências, aqui é o Tubino, né? Sei lá, tem outro aqui? Deixa eu pegar outro. Aqui eu peguei só o Tubino. Aqui é o Kraujelski, ou seja, tem várias referências, aqui tá as referências dos livros que eu utilizei para fazer essa apresentação. E qualquer dúvida, vocês podem enviar e-mail para mim, ou para o professor também, e a gente vai conversando aí. Obrigado pela atenção até agora, né? E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Fica com Deus, até mais.